Opa, fala turma, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só escrever aqui o que é o título da live aqui. Tudo bem aí, beleza pessoal? Bom demais, tudo certo por aí? Obrigado a todo mundo que já tá entrando, já tá online com a gente aí. Uma turma boa aí já, pronto pra gente bater um papo aqui sobre o artigo da semana. Bom turma, boa noite, obrigado a todo mundo que tá aí. De novo, como de costume, os artigos estão disponíveis aí no nosso link da bio, é só acessar, se inscrever, você vai receber os artigos aí semanalmente, beleza? Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um artigo muito legal, recém-publicado, um artigo de 2021, né? Acabou de sair agora, acho que mês passado, lá da Universidade Federal de Lavras, grupo do professor Thiago Bernardes. O professor Thiago Bernardes, para quem não conhece, acredito que a maioria conheça, mas ele é professor na área de forragem, principalmente na UFLA, faz um trabalho muito bacana nessa área, muito focado em resultados e informações que a gente pode usar no campo realmente, né, no nosso dia a dia. Então nós vamos discutir esse artigo dele aqui, vai virar para vocês verem o título aqui exatamente. Então a taxa de retirada sendo usada como uma ferramenta de manejo para entender a deterioração aeróbica de silagens de milho em climas tropicais e temperados. Bom, então esse artigo, a primeira coisa é que ele foi feito em parceria com a Universidade Federal de Lavras e uma universidade da Itália. Então foram avaliadas silagens de milho tanto no Brasil quanto na Itália, né? Os dois países colaboraram aí, participaram. Tô vendo o Josué me cobrando aqui, já tá no seu e-mail, viu, fião? Só você abrir aí, tá precisando abrir o e-mail, hein? Tanto no Brasil quanto na Itália, né? Foram os dois países juntos. E o grande objetivo era entender algumas correlações entre retirada, né? Ferramentas de retirada e perdas em silagem. O que gera perdas, como avaliar essas perdas, essa retirada realmente influencia, né? Para quem está acostumado a trabalhar com silagem de milho ou outro tipo de silagem, a gente sempre fala que a gente tem que retirar ali de 25 a 30 centímetros do silo por dia, né? A gente tira lá uma fatia da camada do silo por dia. E nesse trabalho, os pesquisadores queriam mostrar também um outro critério, não só a retirada linear de silagem, né, que a gente fala sempre de 25 a 30, às vezes um pouquinho mais que isso por dia, né? Mas também queriam colocar na conta a compactação. Então, o índice que foi avaliado aqui também foi o MFR, que vem do inglês, que é Mass Feed Out Rate, né, que é a taxa de retirada, de massa retirada, né? O que essa taxa de massa retirada tem de diferente da quantidade linear de retirada, né? Essa MFR, né, que é a quantidade de massa que se retira por dia, ela é avaliada em quilos, né, de matéria natural descarregada por metro quadrado da face do silo. Por que ela é diferente da linear, que a gente faz lá de 20 a 25 centímetros, 30 centímetros, né? A diferença é que nesse MFR a gente leva em conta também a compactação do silo. Obviamente é diferente, né? Por que a gente quer tirar lá por que sempre vê essa recomendação de a gente tirar sempre uma camada lá, por exemplo, de 30 centímetros de silo por dia? Porque a gente sabe que quando a gente tira pouco por dia, tem uma entrada ali de oxigênio, né? E começa a ter uma fermentação aeróbica. E aí uma degradação ou deterioração aeróbica, né? Que é o que a gente não quer no silo. No silo a gente quer uma fermentação anaeróbica. Por isso que a gente fecha ele bem, tampa ele bem, não deixa a lona furar. Porque a gente quer uma fermentação anaeróbica. E quando você tira pouco silo, esse ar começa a entrar, né? O oxigênio começa a entrar na parede do silo e começa a gerar uma fermentação aeróbica, que vai gerar uma deterioração nesse perfil do silo ali depois, né? Nesse painel do silo ali depois. Bom, e o que esses pesquisadores estão trazendo aqui de novo aqui nesse MFR, né? Eles avaliaram esse MFR que leva em conta a quantidade de massa total que você extrai, então leva em conta a compactação. Para quem já teve a experiência de ver um silo bem compactado ou mal compactado, vocês podem ver que quando o silo é mal compactado, você consegue enfiar a sua mão e ele entra dentro do silo, vai lá no meio do silo, assim, quando ele é muito mal compactado, né?
Ou quando ele é muito compactado, você coloca a mão e não entra nada, né? Você tem dificuldade até de tirar com a mão lá uma amostra de silagem. Isso, obviamente, a quantidade da camada frontal que eu tenho que tirar é diferente de um do outro, concorda comigo? Tem que ser diferente, por quê? Imagina um silo mal compactado, eu tenho que tirar muito mais por dia, né? Mais do que 20, 30 centímetros por dia, para poder não ter perdas. Um silo super bem compactado, talvez eu possa tirar um pouco menos que isso, para não ter perdas, certo? Mas existe uma correlação entre os dois. Vocês vão ver aqui que foram avaliadas várias fazendas e avaliaram também outros padrões muito interessantes aqui, relacionados à silagem e principalmente relacionados à deterioração aeróbica em silagens, ou seja, a perda pós-abertura que a gente chama, né? É muito comum a gente ter grandes perdas pós-abertura, né? O painel do silo começa a ficar exposto, se a retirada não for legal, se ela for despadronizada ou disparelha no perfil do silo, né? A gente tem perdas por fermentação aeróbica, né? A gente chama de deterioração aeróbica. Bom, então vamos lá para o restante do artigo. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí sobre o artigo ou sobre algo correlacionado com o artigo aqui, pode mandar para a gente aí. Tem uma turma boa com a gente aí já online, vamos trocando ideia aí e batendo um papo, certo? Bom, então esse pessoal avaliou painéis e retiradas de silo em 97 rebanhos comerciais na Itália e no Brasil, então clima temperado e clima tropical, e fizeram uma série de avaliações, certo? Bom, só para vocês terem uma ideia dos rebanhos que foram avaliados, né? Foram avaliados a média das fazendas na Itália era de 115 vacas, no Brasil de 206 vacas, né? Então, só para vocês terem uma ideia de quantidade de animal por dia, produção média de 22 litros no Brasil, de 27 na Itália, e quantidade de silo retirado por dia de 3.300 quilos na Itália aproximadamente, e no Brasil de 7.300 quilos aproximadamente. Então tinha fazendas pequenas, médias, grandes, né? 53 fazendas no Brasil, 4 fazendas na Itália. Bom, um número interessante, pessoal, para a gente ver, é que eu falei com vocês aí do MFR, né, que é a quantidade de silagem que a gente tem que tirar, de massa que a gente tem que tirar por dia, e aqui a gente tem a quantidade do LFR, que é a quantidade linear que a gente tem que tirar desse silo por dia. E aqui é a correlação que existe entre os dois, nas silagens italianas e nas silagens brasileiras, certo? Nas fazendas brasileiras e nas fazendas italianas. Então, nas bolinhas brancas aqui, vamos ter mais as fazendas brasileiras. Existe uma correlação bastante grande, bastante forte, né, de 0,93 entre os dois. Ou seja, quando eu uso eu estou tendo uma relação boa, uma observação boa do outro também, né? Apesar do MFR ser mais adequado, o LFR ele também é adequado, né? Tem uma correlação boa entre os dois, mas o MFR é um pouco mais adequado. Então aqui a quantidade de metros por semana, se vocês vão ver lá mais para o final do artigo, que a recomendação dos autores é que se retire aproximadamente 250 quilos de massa, de quilo de silagem por metro cúbico, né, por dia. Isso no LFR vai dar aproximadamente 200, se eu fizer uma correlação aqui entre 250, né, que é aproximadamente aqui, ó, e traçar uma reta aqui, vai dar 2,8 mais ou menos metros por semana. Se eu dividir isso por 7, né, mais ou menos 40 centímetros por semana, se for se a sua realidade for semelhante à realidade das fazendas avaliadas nesse estudo. Lá obviamente, se você compacta muito pior, você tem que fazer uma retirada maior por dia. Mas o mais legal é tentar avaliar a massa que você tira por dia. O legal a massa, como que eu avalio essa massa que eu tiro por dia, né? A gente tem duas opções. Ou a gente vai lá e avalia mesmo, mede a frente do silo, mede o tanto que tirou e pesa aquilo, né? Então eu sei ali quanto que eu tenho por metro quadrado ou por metro cúbico, né? Ou então eu posso avaliar com a sonda, a compactação que eu tenho, e aí eu vou saber quanto que eu vou ter por metro quadrado aqui também, ou por metro cúbico também, eu posso fazer a conta que eu quiser, da quantidade de silo que eu tenho aqui nessa retirada diária. Então, basicamente, esses autores, já dando um spoiler do final aqui, esses autores mostraram que a gente tem que ter uma retirada de massa de 250 kg de silagem por metro quadrado por dia, que vai dar aproximadamente 40 centímetros.
mas mostram para a gente que, apesar de uma correlação grande, né, eles falam aqui no texto que entendem que o MFR é um pouco mais adequado que o LFR, mas uma correlação bem bacana entre os dois. Agora, pessoal, olha que interessante. Esses autores avaliaram 4 tipos de retirada. Fazendas que retiravam menos do que 90 de MFR, né, quilos por metro quadrado por dia, entre 90 a 150, de 150 a 250 ou mais que 250. Então, a grosso modo, avaliou retirada grande, média, né, nos dois, ou pouca retirada. Então, a retirada mais adequada seria aqui e a menos adequada seria aqui. E eles avaliaram vários parâmetros, certo? Do que será que acontece com esses parâmetros quando a gente tem essa diferença no MFR, né, em quilos por metro cúbico, certo? E aqui eles avaliaram em 2 lugares diferentes do silo, no core, né, que é o núcleo, no meio do silo, vamos dizer assim, ou nas laterais do silo. E aqui nós vamos ver um negócio bem interessante. O que a gente consegue ver de interessante nesse trabalho, né? Que quando independente do MFR que a gente tem, né, da quantidade de retirada por dia, se a retirada é mais baixa ou mais alta, quando eu avalio o núcleo do silo ou o meio do silo, eu não encontro muitas variações, nem na composição do silo, nem nos perfis de fermentação, né, de ácido lático, ácido propiônico, butírico, e nem na quantidade de fungo e de mofo. Variações muito pequenas em qualquer um dos padrões, quando eu levo em conta o meio do silo, certo? Então esse é um ponto interessante. Quando eu quero avaliar se minha retirada está boa, eu não devo pensar muito no meio do silo, eu tenho que olhar as bordas do silo, as áreas periféricas. Olha que interessante, quando eu avalio as áreas periféricas, nas mesmas compactações, a menor que 90, de 90 a 150, de 150 a 250 ou maior que 250, a gente começa a ver diferenças grandes já quando os silos são pior compactados, né? Então a gente consegue ver que na análise química, por exemplo, silos melhores compactados tiveram maiores níveis de proteína bruta, por exemplo, menores níveis de cinza e, mais importante, com diferenças bastante grandes e muito significativas estatisticamente. Não sei se vocês estão vendo aqui que o número está muito pequeno, mas se estiver vendo, acredite em mim, é que na quantidade de leveduras e de mofo é muito menor na bordadura quando a gente tem uma retirada mais adequada. Então a gente discute muito aí sobre micotoxina, a gente nunca, apesar de a gente discutir muito, a gente não tem muita certeza do que acontece aí nas micotoxinas, né? Tem muitas dúvidas ainda, estamos aprendendo bastante, né? Mas temos bastante medo, estamos usando muito inoculante não é absorvente de micotoxina, enfim, tem crescido cada vez mais o uso, a gente fica preocupado e tal. E uma das coisas que a gente tem que fazer para evitar a micotoxina, muito claramente para a gente, é ter uma retirada adequada. Olha a quantidade de crescimento de leveduras e de fungos, olha a diferença quando eu compacto pouco meu silo, quando eu tiro pouco do meu silo, na verdade tem uma retirada inadequada do meu silo, ou quando eu tenho uma retirada grande do meu silo, certo? Então, isso, pessoal, é bastante interessante e bastante importante da gente avaliar, né? Tem alguns trabalhos que mostram também quando a gente tem aquele... Isso aqui, pessoal, não é aquele mofo aparente que a gente vê, não, né? Necessariamente. Muitas vezes esse mofo não está aparente, não está visual. Isso aqui é feito no laboratório, consegue avaliar essas quantidades aqui, né? Não necessariamente aquele preto que a gente vê lá naquelas slides podres que perde mesmo, né? Tem uns trabalhos mostrando, bem interessante, que quando a gente tem aquelas perdas visuais bem grandes lá, aquele mofo mesmo preto que fica em cima lá por um furo na lona, uma entrada de ar ali inadequada, a gente perde qualidade bromatológica dessa silagem pelo menos 3 vezes o tamanho daquele mofo para baixo, certo? Então, toda vez que a gente perde, fala assim, perdeu só uma camada fininha. Não, essa camada fininha fez com que você perdesse qualidade bromatológica em 3 vezes aquele volume para baixo, né? O Vinícius está até comentando aqui que essas perdas aeróbicas são perdas de matéria seca e perdas de nutriente. Exatamente, Vinícius, quando a gente tem essas perdas aeróbicas, a gente está perdendo nutriente, estamos perdendo matéria seca, estamos perdendo dinheiro, né? Então, a fermentação aeróbica, a deterioração aeróbica é o que a gente menos quer no silo, né? Por isso que a gente compacta tanto, por isso que a gente põe tanta lona. E um ponto importante demais, pessoal, que pouca gente se atenta e que esse trabalho mostra claramente para a gente aqui,
é que você precisa ficar atento à sua retirada, né? A quantidade de silo que está retirando por dia. Não simplesmente compactar muito bem, colocar a melhor lona que tem no mercado, etc. e dimensionar errado seu silo e tirar pouco por dia. Então, a retirada por dia, não é que você tem que gastar mais silo do que você deveria. É que você deve dimensionar bem seus silos para o tamanho da sua fazenda. Então, se você tem uma fazenda muito grande, muito pequena, na verdade, não adianta nada você fazer um silo com um painel muito largo. Porque se você tiver esse painel muito largo, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar pouco por dia. Se você tiver que tirar pouco por dia, você vai ter problemas com esse crescimento de fungo e de leveduras aqui, como a gente viu nesse trabalho. Bom, vamos passar para frente aqui. Olha que interessante, pessoal. Algumas informações bem bacanas desse trabalho aqui. Então aqui, ó, o que a gente viu que acontece muito claramente é que existe uma diferença na qualidade, principalmente quando você tem uma retirada inadequada, na qualidade do meio do silo, né, do núcleo do silo ali no meio, para as bordas dele. Isso é muito comum da gente ver nas fazendas, as bordas às vezes mais quentes, alguma coisa assim, né? Quando a gente tem uma retirada inadequada, a borda fica cada vez mais diferente do centro, né? E isso é uma das maneiras que a gente tem como técnico de avaliar a qualidade da retirada e a qualidade daquela silagem disponível na hora que você chega na fazenda. Vocês vão ver aqui que tem um número bem bacana que a gente pode usar no nosso dia a dia no campo para poder avaliar isso. Então olha aqui que interessante, pessoal. Diferença de pH da silagem. Então em branco o núcleo, né? O centro do silo, núcleo é a tradução, é o pé da letra disso aqui, né? Mas o centro do silo ou as bordaduras do silo, né? Então, quanto menor a retirada, maior a diferença entre a periferia, certo? Do centro do silo. Então, olha a diferença, como é que vai diminuindo, certo? Então, quanto melhor eu tiro, menos tem essa diferença. Isso acontece tanto no pH, quanto no ácido lático, quanto na quantidade de leveduras, quanto na quantidade de fungos, né? E olha que interessante isso que a gente pode olhar também aqui, né? Vamos pegar os fungos aqui, por exemplo, né? Quando a gente tem uma retirada inadequada, o que mais acontece é o fungo ficar super alto na periferia, olha aqui para vocês verem. E quanto mais sua retirada é adequada, você tira maior volume, menor é a quantidade de fungos na periferia e mais próximo é esse fungo da quantidade que tem no meio da silagem. Então a retirada adequada é fundamental para que você não tenha essa diferença grande entre o meio do silo e a bordadura do silo, né? O Felipe está comentando aqui também. Fala, Felipe, bom demais, que frequentemente a retirada deixa a desejar. Muito comum a retirada deixar a desejar, né? E a gente está vendo aqui que quando a retirada deixa a desejar, a gente tem uma diferença muito grande entre a qualidade do silo da borda e a qualidade do silo do meio do silo. E é importante que essa qualidade do silo seja igual, né? Não adianta nada eu ter um silo muito bom no meio e um silo ruim em volta, né? E aqui a gente está falando só de volume de retirada, né? Nós não estamos nem falando de qualidade, de não furar o silo, não esburacar, né? Nós estamos falando aqui, a princípio, de volume de retirada. Mas é um trabalho muito legal que mostra pra gente que se a gente tirar o volume adequado, né? Que é mais do que 50, mais adequado de todos, é mais do que 250 quilos por metro quadrado por dia. Melhor o pH do silo, melhor a quantidade de ácido lático, né? Menos mofo e menos leveduras. Um outro número bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é que um resumo de tudo aqui, que eles fizeram algumas correlações de um número que chama DT, que eles chamam aqui de DT, certo? Que é a diferença entre a temperatura da lateral e a temperatura do meio do silo. Então esses caras medem a temperatura nas bordas do silo e depois medem no centro. E a diferença entre eles, a gente fala que está tendo mais ou menos deterioração, né? Então esses autores, eles usam o número de 5 quando tem mais do que 5 graus diferente do meio para as laterais, né? Quando o silo na lateral está 5 graus mais quente do que o meio, esses autores falam para a gente que a retirada está adequada ou não, se está tendo mais fermentação aeróbica e se a retirada está adequada ou não. Então eles fizeram uma correlação dessa retirada adequada, né? Que é o MFR, né? Que é maior que 250, com
vários parâmetros, né, com a quantidade de levedura, quantidade de fungo, com o pH, e fizeram aqui com a diferença de temperatura. Foi o que teve a correlação mais bacana, né? Então toda vez que a temperatura estava menor do que 5, né, a diferença na verdade entre a borda e o centro estava maior que 5, eles falavam que essa silagem teve uma fermentação, uma retirada adequada. Voltou aí, pessoal? Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim aqui. Me dá um joinha aí, um ok, se vocês estiverem me ouvindo bem aí, que eu acho que deu uma travada aqui. Bom, acho que tá, né? Tá indo legal aí. Bom, então o que esses autores fizeram aqui, que é um número que a gente pode usar muito na nossa prática, né? Trazendo bem essa informação para a prática aqui, né? Esse número, né, de 5 graus de diferença entre a borda e o centro, quando era maior que 5, eles falavam que a retirada estava inadequada, menor que 5 que a retirada estava adequada. E fizeram uma correlação disso em todos os números aqui, né? De menos 90, em todas as quantidades de retirada que a gente teve. Deixa eu virar aqui a tela para vocês. Em menos 90, de 90 a 150, de maior que 150 e de 250. O que esse pessoal achou aqui? Achou uma correlação de 0,93, ou seja, 0,94. Uma correlação bastante forte entre diferença no painel do silo, na temperatura da borda e da temperatura do centro, e qualidade da retirada desse silo. Então, pessoal, o que é legal disso aqui, da gente entender disso aqui? Você vai na fazenda hoje, chegou lá, pega um termômetro, cara, pode ser o mesmo termômetro que você coloca, um termômetro que vai dentro do silo, obviamente, que vai um pouquinho mais, não pode ser só aquele que você coloca debaixo do braço seu ou da vaca, né? Tem termômetro que vai um pouquinho mais fundo ali. Você consegue, aqueles que medem cama de composto dá certo, né? Eu tenho um maior aqui que começa a temperatura também dá certo, temperatura retal. Vocês conseguem colocar na beirada e coloca no centro. Opa, qual que é a diferença que está aqui? Não, está mais do que 5 diferença? Vamos avaliar essa retirada que provavelmente ela não está adequada. Então, para mim, essa é uma das informações mais importantes que sai desse trabalho aqui, mais legais talvez para mim, mais úteis no dia a dia, é que a gente avaliar a temperatura na borda, ela tiver mais do que 5 graus de diferença para o centro do silo, a gente está tendo problemas de retirada. Então, chegou na fazenda, mede lá o painel, mediu na beirada, mediu no centro, mede ali uns pontos, né? Não mede só no lugarzinho, tenta medir alguns pontos e consegue chegar nesse valor final aí. Um ponto que eles esclarecem aqui que ele não funciona direito, que é um do momento que essa correlação não é legal, é quando tem aquela perda visível, quando a gente tem aquele mofo, aquele fungo lá bem visívelzão. Se você medir a temperatura daquele meio lá, às vezes está até um pouco mais frio do que o centro. Então a correlação não é muito boa quando está aquela camada preta, aquele mofo bem visual. Mas nas demais, né, quando não está um mofo visual, quando você consegue ver o painel legal, se você medir a temperatura dos dois ali, você vai ver que a diferença entre eles não pode ser maior do que 5. Beleza? O Raul Boechat aqui, pensando em uma boa quantidade de retirada, qual seria uma espessura de fatia de retirada adequada? Ô Raul, exatamente isso que a gente está discutindo, né? Os autores estão mostrando que a partir de 250 quilos por metro quadrado por dia é a quantidade ideal de se retirar. Se a gente fizer um paralelo, uma correlação entre essa quantidade aí e a quantidade linear, a gente vai ter aproximadamente aí 35 centímetros aproximadamente dessa retirada, mas o número que eles recomendam que a gente use é 250 quilos por metro quadrado por dia, certo? Na correlação aqui vai ser ao redor de 35 centímetros por dia. Bom, então pessoal, um ponto super importante desse trabalho, que para mim é o mais importante de todos, é que a correlação entre a diferença de temperatura dos dois pontos muito com a qualidade da retirada é um número para a gente ter em mente, para a gente sempre usar ele. Tem uma pergunta aqui do Davidson, qual a temperatura ideal? O Davidson, eu estou com esse número na cabeça aqui, eu esqueci ele nesse momento. Se tiver alguém que puder compartilhar com a gente aí, mas eu não me recordo no momento não. Mas para a gente pensar em retirada, se você vê a diferença entre a borda e o centro, beleza, você vai estar até 5 graus de diferença, mais do que 5 graus de diferença na verdade, essa retirada sua não está adequada. Então
Então, pessoal, os dois grandes pontos desse trabalho, né? Eu entendo que a gente tem duas coisas super importantes. A gente tem que ter uma retirada adequada, né? Isso já é muito claro para muita gente, mas eu acho que sempre é válido a gente reforçar isso. Retirar uma quantidade correta no painel é fundamental. E aqui, segundo esses autores, maior do que 250 quilos por metro quadrado, o que vai dar ao redor de 35 centímetros aproximadamente por dia ali de camada, é uma quantidade adequada para a gente retirar por dia, para evitar para evitar basicamente fermentação aeróbica, evitar crescimento de fungos e de leveduras, né? E perda de nutrientes, porque toda vez que a gente tem essa fermentação aeróbica ali que gera calor, a gente gera perdas de nutrientes. Tem uma pergunta aqui do Elian Soares: se a temperatura da silagem estiver um pouco quente, tem perda de nutrientes? Isso aí. Normalmente, quando a temperatura da silagem está esquentando, principalmente quando é nas bordas ali, isso mostra para a gente que está tendo fermentação aeróbica e que muito provavelmente você vai perder nutrientes, e vai perder matéria seca e vai perder nutrientes. É o que esse trabalho mostra claramente para a gente. Quando a retirada é adequada, você tem menos perda de nutrientes, você tem menos desenvolvimento de fungos, de leveduras, e obviamente vai ter uma silagem de melhor qualidade, uma silagem mais saudável para os seus animais, certo? Então, uma retirada aí de mais do que 250 quilos por metro quadrado por dia, ou ao redor de 35 centímetros mais ou menos por dia, é legal. Então, pensar muito, pessoal, na hora de fazer o silo, né? Então, quando você for recomendar, que tamanho de trincheira que eu faço? Faz aí 6 por 10, né? Faz aí 5 por 5, sei lá. Não é isso, pessoal. Tem que pensar em quantas vacas eu vou ter, né? Quanto de silo essas vacas vão comer em média? Então, quanto que eu vou ter que retirar por dia? X quilos por dia. Então, já que eu tenho que tirar X quilos por dia, que eu vou usar X quilos por dia, para dar essa quantidade adequada, qual que é o tamanho do meu silo? E aí a gente faz essa conta ao contrário. A grande maioria das pessoas fala assim: faz um silo aí, um tamanho tal, que eu vi meu vizinho ficou assim e tal. Mas aí seu vizinho tem 50 vacas na lactação e você tem 20, né? Um silo do mesmo tamanho para uma pessoa de 50 ou uma de 20, para um dos dois vai estar inadequado provavelmente, né? Então, se você não retirar a quantidade correta, a gente tem perdas de nutrientes. Tem um artigo claramente mostrando isso aqui para a gente tem mais presença de microtoxinas, de fungos, e principalmente uma desuniformidade no silo. A gente tem uma qualidade inferior do silo nas bordas e uma qualidade melhor no silo no centro, obviamente porque ele está mais protegido ali, né? Está mais compactado ali no centro. E outro número super importante desse trabalho, né, é mostrando uma correlação entre qualidade de retirada e o DT aqui, que é a diferença de temperatura entre a borda e o centro do silo. Mostrando para a gente, quando a gente tem diferenças entre a temperatura da borda e do centro menores do que 5 graus, a gente tem uma qualidade melhor de retirada, certo? E esse é o grande ponto, esses são os grandes pontos para mim desse artigo. Beleza, turma? Alguma pergunta aí até agora? Nada de perguntas? Bom, hoje o que eu queria compartilhar desse artigo com vocês é isso, né? Então, esses pontos bem importantes, para a gente de ser um artigo que fala bastante coisa, tem muito mais informação. Eu acredito que a gente pode resumir ele aqui basicamente nesses 3 pontos, né? Que a gente falou antes aqui. Vamos retirar uma quantidade adequada de silo, 250 quilos por metro quadrado por dia, ou aproximadamente 35 centímetros aí por dia. O número de 250 é mais adequado, porque leva em conta a compactação do silo também, que deve ser levado em conta. A diferença da qualidade dessa silagem, quanto menos, pior a retirada, né? Levar em conta isso também, que quanto pior é a minha retirada, mais eu perco de matéria seca, mais eu perco de nutrientes, o que é péssimo para a gente. E outro ponto é que essa diferença entre a temperatura da borda e do centro pode nos ajudar a mostrar se a fazenda está fazendo uma retirada adequada ou não. Então, foi na fazenda, chegou lá, média temperatura na borda, mediu no centro, mais do que 5, retirada inadequada, menos do que 5, retirada provavelmente está adequada. Tem uma pergunta da Gabi aqui. Então, a camada ideal são de 250 kg por metro quadrado por dia. Exatamente, Gabi, você pode medir isso e avaliar se a quantidade está correta. Obviamente, a gente precisa manter um perfil de painel reto também. Eu não posso ficar escarafunchando no meio desse silo, certo? Uma outra pergunta do Gilvan Braga
depois de aberto, deve deixar o silo coberto quando não está em uso ou não baixar a lona? Ô Gilvan, você pode baixar a lona sim, né? Principalmente para quando para chuva, isso é importante, né? Você pode baixar a lona lá principalmente para chuva, mas não para fermentação aeróbica, ele não vai mudar muito, porque você não vai conseguir compactar, ela vai ter bastante entrada por baixo. O que vai te ajudar depois de aberto a manter essa qualidade do silo, a quantidade do seu painel, é exatamente isso que a gente está falando aqui no artigo, né? A retirada adequada diária. Quando a gente não tira a quantidade adequada por dia, a gente tem mais perda de painel, consequentemente uma pior qualidade. Então essa baixar a lona aí, o que vai te ajudar muito mais é para a chuva do que para esse oxigênio aí, mas ajuda também, pode abaixar. O Gustavo comentou aqui que trincheiras mais estreitas fica difícil a compactação. Como proceder no caso de pequenas propriedades? Você pode fazer ele mais baixo, Gustavo, entendeu? Então, em vez de fazer uma trincheira, eu concordo com você, se fizer uma trincheira muito estreita, fica difícil para o trator compactar, para você passar com o trator, às vezes para você entrar com o trator lá no fundo para retirar, né? Então, tem que pensar nisso. Então, o que você pode fazer? Você pode manter a largura e fazer ele mais baixo, né? Se você fizer mais baixo, você consegue tirar a mesma camada, a mesma quantidade de quilos numa camada mais grossa. Então esse é um dos caminhos, né? Em vez de você estreitar a trincheira, você faz ele mais baixo. Eu concordo com você, não podemos fazer uma trincheira também muito fina que inviabiliza o seu manejo, né? Se você trata com trator, por exemplo, imagina que a gente tem uma silagem uma trincheira de 30, 40 metros, né? Então, se você vai com o trator ou com a carroça, o que é que seja, lá no final, né? Você tem que ter o espaço, pelo menos, desse equipamento que você vai usar entrar até lá. Então, qualquer coisa você abaixa e ele faz mais baixo. O Valdivino perguntou se tem alguma dica para quem não tem maquinário, né? Bom, a retirada no dia a dia, Valdivino, aqui em casa, eu estou usando um trator tem pouco tempo. Até pouco tempo atrás, a gente tirava na carroça e na mão. A gente tira ali muito com uma... Oh, gente, esqueci o nome daquele negócio. Bom, uma ferramenta de tipo um enxadão, a gente faz uns cortes e ele consegue tirar bem retinho. O pessoal que faz um trabalho bem bacana, consegue fazer um painel bem legal, né? Isso é só um trabalho de capacitação, de explicar a importância disso e jogar lá na carroça. Então, essa retirada não tem desculpa se tiver equipamento ou não. Obviamente, quanto mais compactado tá, é mais difícil para tirar na mão. Então, isso é uma das coisas que tem que pensar. Aqui em casa, hoje, minha compactação é ao redor de 650 quilos por metro cúbico, né, que a gente já mediu aqui. Não era garfo que eu queria falar, não, enxadão mesmo, a gente joga no chão e depois vai jogando na carroça com um garfo ou com uma pá no chão. Porque quando está muito compactado é difícil você entrar com um garfo ali. Então, mais do que 650 quilos por metro cúbico, que é o que eu tenho aqui, se aumentar muito isso, dificulta a retirada de quem vai retirar na mão. Então, eu tenho muito claro comigo aqui que eu não posso aumentar essa compactação minha. Eu já vi fazendas com 800 quilos, né? Que fica melhor a compactação, mais bem conservado o silo, fica um show. Mas se eu aumentar essa compactação para a turma tirar na mão aqui, eles ficam muito duro para eles, muito difícil de tirar. Então, se você não tem maquinário, vai tirar sempre na mão, não trabalhe muito acima aí de 600, 650 metros cúbicos quilos por metro cúbico, porque vai ficar mais difícil de retirar aí. Beleza, pessoal? Bom, se não tiverem mais pergunta, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todo mundo aí por mais essa segunda-feira junto, mais esse artigo que a gente discutiu aqui. Tem mais uma pergunta que apareceu aqui. O Davidson perguntou se faz a retirada com a concha. Percebi que quando faz a retirada da concha abala muito o painel. Realmente, quando você retira com a concha, você abala um pouco mais o painel, certo? Então, o que são algumas estratégias? Se você vai retirar com a concha, às vezes você pode trabalhar com o silo um pouco para você fazer uma retirada um pouco maior, né? Então, eu vou retirar um pouco mais por dia para esse problema não existir. Eu conheço várias fazendas que tiram com concha e que funciona bem, né? Obviamente, existem hoje ferramentas próprias para tirar o silo, né? Que você retira ele com tipo um garfo grandão acoplado na concha, que você retira por cima, super legal, tem algumas coisas boas, mas a concha abala um pouco a estrutura, mas dá para fazer muito bem com a concha assim. Conheço muita fazenda que faz bem, o que requer um treino do tratorista, né, que vai operar isso. Eu tenho uma foto bacana que eu uso na minha apresentação, que é o pessoal tirava numa fazenda com a concha
e tirava daquele jeito muito mal tirado, uma tragédia. E aí, num trabalho de conscientização mesmo com eles, a mesma concha, o mesmo equipamento, hoje é um show, eles conseguem fazer muito bem feito. Obviamente não vai ficar tão retinho quando você tira com o desensilador lá, né? Mas quando você tira com a concha, você tem uma grande vantagem, é que você não quebra a partícula como você quebra com o desensilador. Então, funciona bem também, você tem que só treinar o operador e ele tem que se acostumar a tirar bem aí com ela. Beleza? Moçada, show de bola. Obrigado a todo mundo aí pela participação hoje, pelas perguntas, pela presença. E na segunda-feira que vem a gente está de volta. Se tiverem sugestão aí de artigos ou temas para a gente discutir na próxima live, manda para mim aí por direct aí, que eu volto nesse assunto com vocês aí, no assunto que vocês sugerirem. Tem mais uma pergunta aqui do Eren. Devo usar algum produto para ajudar a fermentação e conservação? Bom, essa é uma pergunta bacana. Nesse trabalho aqui, a grande minoria usou algum produto. Eu recomendo mais usar algum produto. Hoje tem alguns trabalhos mostrando que é legal utilizar, mas tem que dar conta de fazer esse manejo legal. E eu acho que principalmente quando você tem problemas com retirada, você pode usar algum inoculante que vai te ajudar nessas retiradas também, né? Existe também alguns ácidos orgânicos que você consegue jogar no painel do silo também, para esse silo não deteriorar quando sua retirada também não é tão boa. Mas são algumas estratégias que não são usadas por todas as fazendas, que podem ajudar a ganhar um pouco, principalmente quando a gente tem manejo não tão bom, né? Quando você tem um manejo um pouco a desejar, né? Até o Davidson falou que eu estou precisando conscientizar o pessoal aqui. É isso aí, o trabalho de conscientização e da mão de obra diária ali, de fazer essa retirada adequada, é o grande caminho para a gente conseguir ter um bom resultado na conservação e na manutenção da boa qualidade desse silo, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas, fazendas que fazem muito bem o silo, compacta bem, põe lona boa, põe a barreira de oxigênio, faz tudo show de bola, colhe bem, pica bem, tamanho de partícula adequado, grão bem processado, e na hora de retirar, tira ele de forma inadequada, acaba tendo fermentação aeróbica, a gente acaba tendo perda de qualidade nessa silagem, tanto em termos, vamos dizer assim, de micotoxinas e leveduras, quanto em termos de nutrientes mesmo. Show? Bom demais, turma. Um abraço para todos, uma boa noite, até a próxima. Manda pra gente aí, viu, pessoal, sugestão de temas pra gente discutir nas próximas lives. Se tiver algum artigo aí, pode até mandar um artigo direto que a gente avalia aqui. Show de bola? Um abraço para todo mundo aí, fique com Deus e até a próxima.